Muitas pessoas não sabem, mas tudo que uma criança testemunha vindo dos pais ou responsáveis compõe a educação que formará seu caráter. Não importa se houve a intenção de ensinar ou não, a criança absorverá aquela conduta como correta. Como a criança tem nos pais a sua maior referência, se ela os vir praticando uma ação, automaticamente a validará. Essa é a nossa natureza. Assim como os animais, aprendemos com o exemplo alheio, principalmente das pessoas mais próximas, como o pai ou a mãe. No entanto, na infância, pela falta de discernimento, essa entrega é absoluta. Assimilamos tudo que vem dos nossos protetores, de forma genuína e sem qualquer tipo de filtro. E não adianta dizer depois, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Citarei, não em ordem de importância, os 6 passos que ilustram como práticas parentais disfuncionais operam para anular a autonomia, a saúde mental e o futuro de um indivíduo, perpetuando um ciclo transgeracional de fracasso e frustração. Aniquilar a autoeficácia através da invalidação constante é uma das formas de fazer com que uma criança acredite que ela é intrinsecamente incapaz de realizar qualquer tarefa. Sempre que ela tentar algo novo e ela ouvir que ela não sabe, que não fará direito, ou receber ameaças de punição caso ela erre, em diferentes contextos, criará uma crença limitante generalizada. A criança passará a projetar essa incapacidade em todas as áreas da vida. Obviamente, existem limitações reais baseadas na idade e no desenvolvimento. No entanto, cabe ao bom senso dos pais explicar o que ela não pode fazer de uma forma pedagógica, protegendo sua autoestima em vez de rotulá-la como permanentemente incompetente. Uma outra forma é cultivando a passividade e a dependência, a preguiça aprendida. Esta está diretamente associada ao passo anterior. O que ela faz é impedir que a criança desenvolva qualquer senso de utilidade ou responsabilidade, usando comandos como não mexa aí, deixa que eu faço. Ou vá jogar videogame, ver TV, mexer no telefone enquanto eu resolvo isso. Ao privá-lo de colaborar em tarefas domésticas ou de ajudar os outros, os responsáveis criam um indivíduo folgado e dependente. Esse comportamento gera uma distorção cognitiva na qual o jovem passa a acreditar que o mundo tem a obrigação de servi-lo, eximindo-se de qualquer esforço por si mesmo ou pelo coletivo. Dessa forma é construída uma base para um adulto disfuncional. Além de egocêntrico e inerte, esta pessoa tornar-se-á genuinamente incompetente por falta de prática, transformando a frase "você não sabe fazer nada" em uma profecia autorrealizável. Outro passo é inocular a paranoia social e bloquear vínculos. Isto garante o isolamento do indivíduo, ensinando-o a desconfiar do mundo exterior e até dos próprios familiares. Se isso for repetido constantemente, que as pessoas são más, traiçoeiras e que ela nunca deve expor sua vida, sentimentos ou vulnerabilidades a ninguém, uma paranoia será cultivada, assim como uma fobia social e a incapacidade crônica de estabelecer laços afetivos, o que acabará destruindo sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Criar afinidade, amizades e relacionamentos amorosos exige vulnerabilidade e comunicação. Sem saber se expressar ou identificar em quem de fato confiar, a pessoa acaba se fechando. Ela perde a capacidade de construir o networking, essencial no mercado de trabalho, e em níveis graves isola-se até dos próprios pais, chegando a ponto de esconder problemas graves de saúde por puro medo de se comunicar. Um outro passo é transformar o aprendizado em um trauma. Caso o ambiente de estudos seja um cenário de terror psicológico, a autonomia será também prejudicada. Por exemplo, obrigando a criança a estudar sob vigilância rígida e a cada segundo de hesitação antes de responder a uma pergunta, receber uma violência física ou verbal, escutando gritos e ofensas como "você é burra, inútil, nunca será alguém na vida", e entre outras coisas. O resultado será um aluno acuado, com notas medianas ou péssimas e autoestima destruída. O que piora ainda mais a situação é quando ela conseguir um resultado bom ou muito bom, o seu esforço ser minimizado com frases como "você não fez mais do que sua obrigação" ou "só isso?". Isso destrói a motivação interna e associa o conhecimento à dor. Outro passo, sabotar o desenvolvimento físico e espacial através do esporte. A mesma lógica do terrorismo psicológico no estudo pode ser aplicada às atividades físicas. Se a criança for apenas criticada por seus erros, ameaçada de punições pelo baixo desempenho e ter suas vitórias ignoradas ou amenizadas, o desenvolvimento de sua coordenação motora, da percepção espacial e da autoconfiança corporal será prejudicada. Além disso, como o esporte é uma das principais ferramentas de socialização na infância, a rejeição e o medo nesse ambiente empurrarão a criança ainda mais para o isolamento.
O último passo é servir como um modelo de descontrole e imaturidade emocional. Caso o responsável não faça nenhum esforço para corrigir os piores traços de sua personalidade, expondo seu descontrole, egoísmo, hipersensibilidade e rancor abertamente diante da criança, sempre que enfrentar uma frustração, reagindo com fúria, birra ou vitimismo, por meio da observação, a modelagem, a criança internalizará que essa postura infantil e agressiva é a única forma possível de reagir ao mundo quando as coisas dão errado. O resultado será um adulto sem resiliência e de convivência intolerável. O efeito cascata transgeracional. A combinação desses 6 fatores resulta em um indivíduo adulto profundamente infeliz e disfuncional, que se tornará em alguém antissocial, frustrado e altamente reativo à menor contrariedade, profissionalmente estagnado, em subempregos ou desempregado devido à falta de iniciativa, competência e networking, e solitário, sem amigos ou relacionamentos amorosos genuínos, sendo frequentemente evitado até pela própria família. O aspecto mais trágico desse ciclo, amplamente estudado pela psicologia do desenvolvimento e pela teoria do apego, é o seu caráter hereditário. Sem uma intervenção terapêutica profunda para quebrar esses padrões, esse adulto, caso venha a ter filhos, reproduzirá exatamente o mesmo manual de abusos e negligências, condenando a próxima geração ao mesmo destino sombrio. A mente da criança funciona através do que a psicologia cognitiva chama de modelagem. Segundo Albert Bandura, as crianças não aprendem apenas por instruções verbais, mas principalmente pela observação do comportamento dos cuidadores. O cérebro infantil possui neurônios espelho, que captam intenções e reações emocionais. Quando existe uma discrepância entre o que o cuidador diz, não grite, e o que ele faz, gritar, o cérebro da criança prioriza o comportamento observado, pois ele é interpretado como uma ferramenta real de sobrevivência e adaptação social. Como as práticas parentais disfuncionais podem interromper o desenvolvimento saudável. A erosão da autoeficácia e a indefensão aprendida. Ao desencorajar as tentativas de autonomia da criança ou usar rótulos de incapacidade, os pais impedem o desenvolvimento da autoeficácia. Segundo Martin Seligman, quando uma criança é constantemente criticada ou impedida de agir, ela desenvolve a indefensão aprendida. Ela passa a acreditar que não importa o esforço, o resultado será o fracasso ou a punição. O resultado é a extinção da curiosidade e a formação de um adulto que desiste antes mesmo de tentar, acreditando que a incompetência é um traço inerente à sua personalidade. O estilo parental indulgente, superprotetor e a falta de autonomia. Impedir a criança de realizar tarefas e incentivá-la à passividade, ou deixa que eu faço, interrompe o estágio de autonomia versus vergonha e dúvida, de Erik Erikson. A superproteção é muitas vezes uma forma de controle que comunica à criança que ela é frágil. Sem o exercício da responsabilidade doméstica e pessoal, a criança não desenvolve o senso de competência. A consequência é o desenvolvimento de um perfil dependente com baixa tolerância à frustração e uma expectativa irreal de que o mundo deve satisfazer suas necessidades sem esforço pessoal. O isolamento social e o apego inseguro. Incutir medo e desconfiança generalizada sobre o mundo externo compromete a formação de vínculos de apego. De acordo com John Bowlby e Mary Ainsworth, cuidadores que projetam suas próprias paranoias e inseguranças criam crianças com apego inseguro, evitativo ou ansioso. A consequência é a dificuldade em estabelecer intimidade emocional. A falta de habilidades sociais e a incapacidade de confiar impedem a criação de redes de apoio, o networking e relacionamentos saudáveis, resultando em isolamento e potencial fobia social. Aversão ao conhecimento e o mindset fixo. Utilizar violência, gritos e humilhação durante o processo de aprendizagem associa o estudo ao sistema de ameaça do cérebro, ativando a amígdala e bloqueando o córtex pré-frontal. Carol Dweck explica que dizer a uma criança que ela é burra ou que não faz mais do que obrigação estimula um mindset fixo. A criança passa a temer desafios porque qualquer erro é visto como prova de sua falta de inteligência em vez de uma etapa do aprendizado. A consequência é o desengajamento acadêmico, ansiedade de desempenho e uma autoimagem de mediocridade. A inibição psicomotora e social através do esporte. O esporte é um laboratório social. Quando os pais criticam o desempenho físico ou punem o erro esportivo, eles destroem o prazer do movimento. O esporte auxilia na regulação emocional e no desenvolvimento da resiliência. O desestímulo impede a criança de aprender a lidar com a derrota e a cooperar em grupo. A consequência é o sedentarismo, baixa consciência corporal, falta de confiança em si e dificuldade de integração em grupos sociais. A desregulação emocional e a transmissão geracional de traumas. Expor a criança a comportamentos vingativos, explosivos ou imaturos é o que a psicologia chama de desregulação emocional por espelhamento. O cuidador deve servir como corregulador. Se o adulto explode diante da frustração, a criança entende que essa é a única forma de processar sentimentos negativos. Isso perpetua o que é chamado de trauma intergeracional. A consequência é a formação de um adulto com baixo controle de impulsos, hostilidade crônica e instabilidade nos relacionamentos, fechando um ciclo de infelicidade que tende a ser replicado na geração seguinte. Educar para a autonomia requer o que Diana Baumrind define como estilo autoritativo ou democrático.
O equilíbrio entre afeto elevado e limites claros. O oposto disso, a combinação de agressividade, negligência e superproteção, é o caminho científico para a formação de uma pessoa com uma personalidade disfuncional e infeliz.